Boa noite, igreja. Desde já eu queria agradecer pela oportunidade que está aqui ministrando essa pequena reflexão que Deus colocou no meu coração, que a princípio viemos de um ano muito complicado, que foi 2020, cheio de dificuldades, frustrações, erros, falhas, mas Deus me deu essa... Boa noite, igreja. Desde já eu queria agradecer pela oportunidade que está aqui ministrando essa pequena reflexão que Deus colocou no meu coração, que a princípio viemos de um ano muito complicado, que foi 2020, cheio de dificuldades, frustrações, erros, falhas, mas Deus me deu essa mensagem para que muitas pessoas, esse ano seja um recomeço, esse ano de 2021 seja um recomeço na vida delas, das pessoas. Mas o que seria recomeçar? Segundo o pastor Luiz Hermínio, recomeçar é começar de novo. Mas eu faço outra pergunta. Começar de novo o quê? Recomeçar o quê? Nós devemos recomeçar os fundamentos. Muitas pessoas erram ao quererem recomeçar por mudarem, procurarem mudar apenas aquilo que elas fazem. Mas isso é errado, porque se você muda apenas aquilo que você faz, você está propício a voltar a fazer aquilo que você fazia antes, por você ser a mesma pessoa, você ter os mesmos fundamentos, entende? Quando você recomeçar, o recomeço tem que ser total, seja por quem você é e por quem você faz, porque, consequentemente, se você mudar aquilo que você é, você muda aquilo que você faz. O melhor exemplo para isso é a conversão, que o pecador ele vai, se arrepende dos seus pecados, reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e muda de vida, passa a ter uma mudança de vida em todas as coisas que ele faz e passa a parar de fazer coisas que ele fazia antes, né? E nisso nós conseguimos ver que os recomeços fazem parte do propósito de Deus para as nossas vidas, né? Recomeçar, eu acredito que é uma coisa muito difícil na nossa vida, como tudo, né? Nada é fácil. E eu acredito que quando nós recomeçamos, é devido a um fracasso no nosso plano original. Como assim? Devido a isso, em alguns casos, devido a esse fracasso ou a uma decepção com alguma pessoa ou com alguma coisa, o recomeço se torna difícil, porque a pessoa pode cogitar a nem recomeçar, porque, sendo sincero, nós não queremos passar por erros, nós não queremos fracassar, nós não queremos errar, mas acontece, nós somos humanos, né? De vez em quando, no WhatsApp, me mandam aquelas figurinhas, né? Aí tem uma que me manda para mim de vez em quando, que é assim, está escrito: o recomeço é a oportunidade de um novo fracasso. Por que isso é um pensamento muito errado? Porque se você decidir recomeçar e olhar para esse recomeço já pensando em fracassar, em errar, você pode ter certeza de uma coisa: você vai fracassar, você vai errar, com toda certeza. Por quê? Você tem que olhar para o recomeço, cara, como o recomeço não é a oportunidade de um novo fracasso, mas a oportunidade de um novo sucesso. Entenda que na vida nós vamos precisar recomeçar até mesmo mais de uma vez. Moisés, ele teve que recomeçar 2 vezes na sua vida. Foi uma devido a algo que ele fez muito de errado, que foi que ele matou um homem. E na outra foi fruto de um chamado de Deus para a vida dele. E como Moisés, a vida de muitos homens que buscaram agradar a Deus é marcada por recomeço. E todos esses recomeços, todos esses homens que decidiram recomeçar, eles só conseguiram recomeçar porque eles pediram ajuda e orientação de Deus. E seguindo mais adiante, eu queria destacar 4 pontos importantes e indispensáveis para você que decide recomeçar a sua vida, seja em qualquer área dela. O primeiro ponto é a maturidade. Por que a gente precisa ter maturidade? É preciso você ter maturidade para saber que é a hora certa de você recomeçar. Entende? Por exemplo, uma mulher que namora um cara que este cara não trata ela com o mínimo de respeito. Para que ela vai continuar com um cara assim, né? É preciso você ter maturidade. É quando você chega assim um ponto e fala assim: cara, não tem como mais eu levar a minha vida desse jeito.
Não tem como. Entende que é quando você está pronto para assumir que precisa começar algo novo na sua vida. Entende? Filipenses 3, versículo 13 e até o 15, diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ter as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Vamos voltar para o exemplo que eu dei da mulher. Vamos lá. Essa mulher começou a namorar o cara, mas aí no começo ela viu que o cara era gente boa. Mas aí começou a conhecer ele melhor e viu que ele passou a tratar ela de modo diferente, não tratando ela com respeito, começando a cometer violência verbal com ela, e ela decide continuar o namoro. Ela decide continuar o namoro, porque ela viu que no começo ele era legal. Mas entenda, olha o que o versículo diz aqui. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo aqui está se referindo, obviamente, ao alvo que é Cristo Jesus. Mas entenda, se você, seguindo esse exemplo, se você viu que o cara não era bom para você, quando começou a conhecer ele muito melhor, parte para outro, cara. Começa outra etapa nova na sua vida. Outro ponto que eu queria destacar é: tenha fé. Por que fé? Hebreus 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Entenda, a fé é uma atitude de você acreditar, de você confiar em Deus, que gera em nós uma dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu falei lá no começo que nós não podemos ter um olhar negativo para o fracasso, para o recomeço, né? Por quê? Porque se você tiver um olhar negativo, um olhar ruim para o recomeço, você vai errar, você vai fracassar de novo. Entenda que o olhar negativo para o recomeço é a certeza do fracasso, mas o olhar positivo, um olhar de fé, é um passo para o sucesso. Entende? Imagina você já conquistando aquilo que você quer recomeçar. Entende? Fé é isso. Terceiro ponto que eu queria destacar é coragem. Tenha coragem. Eu gosto de pensar a coragem como o oposto de ter medo. Medo e coragem são duas coisas que não conseguem coexistir, né? Ou seja, são duas coisas que não existem juntas. Ou você é uma pessoa que tem medo, ou você é uma pessoa que tem coragem. Isaías 41, versículo 10 diz assim: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Entenda, o segredo para você vencer o medo é você não focar no medo, mas focar em Deus. Olha o que o versículo está dizendo, cara. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. O Deus criador do universo vai estar com você, vai estar do seu lado. Para que você vai ter medo? Fundamente a sua coragem no poder de Deus. O último ponto aqui que eu queria destacar é: você não está sozinho. Salmos 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Meu irmão, tenha essa verdade no seu coração. E em todo Deus tem essa verdade dentro do seu coração. Deus está do seu lado em toda e qualquer situação. Por isso, tenha a maturidade para saber que é a hora certa de recomeçar. Confie em Deus que o seu recomeço vai dar certo. Seja forte e corajoso, pois Ele tem um lindo plano para você. E para eu encerrar, eu queria citar aqui o maior recomeço para mim na história
da Bíblia para servir de inspiração a você, que é o recomeço de Deus com a humanidade. Como assim? Deus recomeçou com a humanidade? Sim, ele recomeçou. Quando o homem cai em pecado e, consequentemente, o pecado entra no mundo, faz com que o homem se afaste de Deus. E aí eu acredito que foi aí que Deus iniciou o seu plano de reconciliação com a humanidade. O nome desse plano é Evangelho. Esse é o Evangelho. Seguinte, o que é o Evangelho? Evangelho é que Jesus Cristo veio ao mundo por amor, para que os pecados de toda a humanidade fossem perdoados. E nós, através do arrependimento dos nossos pecados e reconhecimento de Jesus como nosso Senhor e Salvador, pudéssemos ser salvos. Entenda que o Evangelho é o recomeço de Deus para nossas vidas. Seguir o Evangelho é o recomeço que Deus quer para nossas vidas. Romanos 10 diz assim, Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Entenda que o plano de Deus sempre foi de nos adotar como seus filhos, por meio do perdão e da justificação, para que através dessas duas coisas sejamos conduzidos a Deus. E olha isso, quando nós éramos inimigos de Deus, Ele fez isso tudo. Tudo que Ele fez foi por amor da humanidade. E imagine agora o que Ele pode fazer por nós, agora que somos seus filhos. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Entenda que uma vida com Deus não é uma vida isenta de dificuldades, erro, fracasso, decepção e doenças. Não, nada disso. Mas você vai ter um Deus do seu lado que é maior que qualquer dificuldade, depressão, ansiedade, maior que o coronavírus. Esse é o Deus que eu acredito. O recomeço de vida que Deus quer para nós é aquele em que entregamos o controle da nossa vida a Ele. E você já entregou o controle da sua vida a Jesus Cristo? Se você está disposto, agora que viu essa mensagem, entregar o controle da sua vida a Jesus Cristo, vai aparecer um QR Code aqui no cantinho da tela, do pastor de plantão aqui da CIB. Se você quer tomar essa decisão para a sua vida, de recomeçar, de ter uma vida com Deus, coloque o telefone do seu celular nesse QR Code e você será direcionado para o WhatsApp do pastor de plantão e mande a sua mensagem lá, que eu quero entregar o controle da minha vida a Jesus Cristo. Nós aqui queremos conversar com você, queremos te conhecer. E é por isso que a possibilidade de podermos recomeçar é uma dádiva de Deus para nossas vidas. Valeu, pessoal. Essa foi uma pequena reflexão que Deus colocou no meu coração. Espero que tenha edificado a vida de vocês e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Valeu, pessoal.